Olá, combatentes do Canal Norte da Guerra. Aqui é o comandante Robinson, eu estou falando diretamente de São Petersburgo, na Rússia, tá? A gente continua aqui a nossa visita ao país para conhecer museus, campos de batalha, etc. Bom, preciso colocar algumas coisas aqui para vocês. Ontem nós fomos visitar o Palácio Peterhof, né, de Pedro Grande, e na volta você passa pelos subúrbios aqui, né, de São Petersburgo. E você vê, mesmo nas casas mais humildes, tá? Ou nas dátias, você vê tanto a bandeira da Rússia como aquela fita de São Jorge ou outras bandeiras militares. Eu não vou dizer para vocês que haja um fervor patriótico na Rússia, eu acho que é meio exagero. As pessoas continuam levando a vida delas. Mas o que eu posso dizer é que o apoio à operação militar especial é grande. Tá? Porque muita gente começou a entender, hoje as pessoas têm condições de ficarem mais esclarecidas em virtude do alcance da internet. Muita gente entendeu, né, que se a OTAN preparava efetivamente uma agressão contra a Rússia e uma operação na Ucrânia era inevitável. Muita gente já percebeu isso daí. Essa aqui no Ocidente nem tanto, a gente está cansado de saber. Bom, e com base nisso, mas assim, outros fatores que eu vou elencar aqui, entre os quais os avanços russos, tá, no leste da Ucrânia, que estão sendo expressivos. A situação militar, a própria situação militar da Ucrânia que a Rússia tem conhecimento. E assim, a dubiedade do Zelensky dos Estados Unidos, se a gente somar tudo isso que eu falei até agora, a gente conclui que uma paz, essa paz que se propõe em Istambul é muito difícil de acontecer. Tá? É bem pouco provável. Não vejo um momento da Rússia para essas coisas acontecerem. Eu andei conversando com muita gente de imprensa, algumas pessoas até ligadas ao governo, e há um certo pessimismo com relação a tudo isso daí. Pode ser que saia, pode ser que amanhã eu mordi a língua. Pô, aconteceu. Mas eu acho pouco provável. Não sei se a Ucrânia vai ceder, se o Zelensky tem delegação, mandato para ceder isso aí, porque ele é prisioneiro da extrema-direita ucraniana. Dependendo do que ele fizer, ele vai ter consequências bastante nefastas aí. Então eu vejo como pouco provável essa paz nesse momento. Até porque o jogo que os Estados Unidos está fazendo é um jogo complicado. E a Rússia sabe disso. Se vocês pegarem os setores mais nacionalistas daqui da Rússia, eles distribuem jornaizinhos na cidade, em Moscou e tal. Peguei vários, né? Tô levando para casa aí, depois eu vou fazer vídeos a respeito disso, mas eles demonizam bastante o Trump. Eles igualam o Trump ao Hitler, para vocês terem uma base. Eles acham que o Trump vai trair a Rússia. E assim, lógico, esses setores mais nacionalistas, né, que pedem mais poder para o Putin, etc., eles, não digo que eles sejam a maioria, mas são representativos. Quer dizer que tem muita gente pensando assim. E eu de fora, a gente já começa a perceber isso, né, que o jogo que o Trump faz é um jogo dúbio. Essa que é a verdade. Então, eu acho muito difícil sair uma paz agora. O Putin não foi, a gente sabia que ele não ia. Tá? Eu acho que ele só vai assim, na apoteose mesmo. Você vê que já está tudo resolvido, já está tudo pronto, porque senão ele sabe que é dar ribalta para Zelensky, né? E perder tempo. Então ele foi muito, muito assertivo em não ir a essa reunião. Isso aqui a gente acaba dependendo dessa história toda. E assim, né, é muito triste se essa guerra se estender, né? Porque para o povo ucraniano, essa aqui é a verdade. Para a Rússia nem tanto. A gente não percebe, tirando os cartazes de recrutamento aqui, e o que eu falei, uma outra manifestação com bandeiras, etc., você não percebe que o país está em guerra. Isso aqui assim, fica bem claro. Não tá, é uma guerra que não está nas ruas. E a gente acha também, muito provavelmente, porque é o seguinte, gente, tanto Moscou quanto aqui Petersburgo tá cheio de gente da Ásia Central, Uzbequistão, Tajiquistão, Kirguistão, etc. E eu acho que pode aparecer muita gente dessas regiões aí no campo de batalha. Já se fala em indianos e cubanos, tá? Indianos e cubanos indo lutar aí pela Rússia na Ucrânia. Já se fala isso. Quer dizer, na verdade, a Rússia, se a gente observar bem, dado a prontidão das fábricas, o volume de produção de munição e de armas novas, né, a quantidade de armas novas que se lança aí a cada trimestre,
você vê que a Rússia está preparada para uma guerra longa. Isso não é novidade para eles, tá? A guerra contra a Suécia durou uns 20 anos, a guerra contra os turcos foi 40 anos. Então, se essa guerra durar uma década aí, para eles não vai mudar muito as coisas, não. A Rússia, se precisar fazer uma guerra curta, ela faz uma guerra curta. Se precisar fazer uma guerra longa, ela faz uma guerra longa. Essa aqui é a tônica deles. Então, assim, é um cenário bastante nebuloso esse que nós estamos vendo aí. Mas como eu coloquei ontem, né? São Petersburgo, por exemplo, é uma cidade belíssima. Vocês deveriam conhecer, muito bonita mesmo. O pessoal navega nos canais aqui, é uma coisa assim, você não consegue entender. Se eles navegam tanto em canais tão pequenos, né, com lanchas, barcos de turismo, por que a gente não pode fazer isso em São Paulo? Não dá para entender. E as pontes russas são mais baixas. São Paulo dá pra, você talvez conseguisse comportar navios assim, barcos com um calado, com assim, uma estrutura melhor acima da linha d'água, uma estrutura até mais complexa, né? E aqui não, as pontes são bem baixas. Enfim, acho que os russos nesse ponto eles acabam tirando leite de pedra, né? Mas São Petersburgo é uma cidade belíssima, vale a pena vocês conhecerem, aí muita coisa bonita, é uma cidade bastante ocidentalizada, tá? E é uma cidade palco da história, né? Das revoluções que aconteceram aqui, de tropas que partiram para... São Petersburgo foi desenhada praticamente como um ponto de vigilância do norte aqui para a Rússia, né? O Putin nasceu aqui também, enfim... É uma cidade bastante... Os expurgos de Stalin começam a partir do assassinato do Kirov aqui em São Petersburgo. Então é uma cidade recheada de história. Vale a pena vocês conhecerem. E, assim, o que a gente nota, né? Algumas diferenças com relação a Moscou, né? As duas cidades competem mais ou menos como o Rio e São Paulo. Mas é um lugar belíssimo de se conhecer. Se você me perguntar, Rob, você gostou mais de Moscou ou de São Petersburgo? Sinceramente, não sei dizer para vocês, pessoal. As duas cidades são belíssimas. E agora a gente vai para Volgogrado, que era Stalingrado também. E vamos ver como é que as coisas vão se comportar lá. Daqui a pouco nós vamos visitar a linha da vida aí, né? No Lago Ladoga, onde passavam suprimentos e onde saíam as crianças, né? Que eles estavam evacuando da cidade para as crianças não morrerem de fome. A quantidade de gente que morreu de fome é um negócio impressionante. Por exemplo, a gente falou do caso do cemitério aqui, né? Do Biscariote, mas além disso, o pessoal foi cremado. Né? Tinha uma fábrica de tijolos lá que usaram para cremar os cadáveres. Foi avassalador, né? Só você vendo, mesmo visitando os museus, é impossível não se emocionar. E todo esse trauma, né? Toda essa hecatombe pela qual os russos passaram influenciam aí a política e as ações militares agora no século XXI. Eles não querem que isso se repita de forma alguma e o Ocidente parece que não entende isso, né? Seria bom entender, porque se as coisas saírem do controle, as consequências serão catastróficas, tá? Então aqui de São Petersburgo, o comandante Robinson, a gente volta daqui a pouco, pessoal. Até mais.